Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre geometria espacial. Se liga aí então. Primeiro exercício, considere um paralelepípedo retângulo cujas arestas têm comprimento 6 cm, 8 cm e 10 cm. E um triângulo cujos vértices são os centros, interseções das diagonais de 3 faces de dimensões distintas. Como ilustra a figura a seguir? O perímetro P desse triângulo é tal que... Então, a gente precisa do perímetro do triângulo, então a gente precisa dos lados do triângulo, né? A gente tem essa figura aí, ó. Cada lado 10, 6 e 8. Marquei o centro de cada face, e aí, com esses centros aqui que eu nomeei A, B e C, eu consigo o triângulo que ele quer aqui, né? O triângulo ABC. Bom, como que eu vou fazer para achar os lados desse triângulo, então? Nós vamos fazer da seguinte forma. Opa, aqui. Aí. Beleza. Bom, esse segmento aqui, todo vale 10. Se isso aqui é um ponto central, o cruzamento das diagonais, ele está exatamente no ponto médio aqui. Então, essa parte vale 5. Essa parte aqui, mesma coisa, vale 3. Opa, então eu tenho um triângulo retângulo aqui, já que é um paralelepípedo, e eu consigo achar essa hipotenusa. A mesma ideia eu vou usar aqui para cima, ó. Essa parte toda aqui vale 8, então aqui é 4. Essa parte aqui vale 6, então aqui também vale 3. Então, aqui também tem um triângulo retângulo, tem uma outra hipotenusa, e a mesma ideia nesse triangulinho aqui do AC. E esse ponto aqui, olha só, aqui eu tenho que é 4, e aqui eu tenho que é 5 também. Bom, vamos lá então. Aqui eu tenho a hipotenusa de um triângulo 3, 4, então o AB é 5. Não vou nem calcular por Pitágoras, você já sabe que o AB vai ser 5 centímetros. Ok? Bom, vamos fazer então para os outros aqui. O BC é 5 e 3 os catetos, então eu tenho que BC ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. BC ao quadrado é igual a 25 mais 9. Então, BC ao quadrado é igual a 34. Raiz, então... Tira a raiz para tirar com o quadrado. Raiz de 34 não é exata, deixa assim. Maravilha. Vamos aqui para o outro para achar o AC. AC ao quadrado é igual a 5 e 4. 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. AC ao quadrado é igual a 25 mais 16. Então, o AC ao quadrado é igual a 41, né? Não 20. Raiz disso, tira a raiz para sumir com o quadrado, raiz de 41. Beleza, ele quer o perímetro. Então, o perímetro é a soma do AB mais o BC mais o AC. O AB eu sei que é 5. O BC, raiz de 34. O AC, raiz de 41. Agora a gente vai por aproximação. O perímetro, então, é aproximadamente... Bom, raiz de 34 está antes da raiz de 36. Está perto da raiz de 36, né? Raiz de 36 é 6. Então, isso aqui é 5, alguma coisa. Então, nós vamos por aproximadamente aqui 5,9 para a raiz de 34. E para o 41? Bom, 41 passou o 36, mas não chegou no 49, né? Raiz de 49 é 7. Raiz de 36 é 6. Então, está entre 7 e 6. Um pouco mais perto do 6, né? Porque 41 para 36 são só 5 partes. Então, vou pôr aproximadamente 6,4. Mas você pode colocar qualquer outro valor aqui, tá? Então, o perímetro vai ser aproximadamente 17,3. Tem unidade de medida, centímetros. Isso está entre 16 e 18. Você encontra na alternativa C. Anota aí, então. Letra C. Exercício 2. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus. Todos eles com formatos de um paralelepípedo reto retângulo.
A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 centímetros por 50 centímetros. E a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os degraus consecutivos é de 10 centímetros. Se essa escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, o seu volume será igual a... Vamos lá então. Então aqui no nosso desenho a gente tem uma escada com 4 degraus e ele vai querer 20 degraus. E vai querer saber o volume dessa escada que tem os 20 degraus. As informações foram essas. Aqui mede 50, a altura de cada degrau é 10 e a largura deles é 20. Bom, então eu consigo achar o volume de um degrau, né? Então o volume de um degrau, eu vou pôr aqui o volume degrau, é igual a 50 vezes 10 vezes 20, né? Já que aqui também é o mesmo 20. 50 vezes 10 vezes 20. Isso daqui vai dar 500 vezes 20, 10 mil. 10 mil centímetros cúbicos. Tá? Então, o meu primeiro degrau aqui tem 10 mil centímetros cúbicos. Então, eu vou pôr assim, A1, 10 mil centímetros cúbicos. Aí, o próximo degrau, eu tenho o degrau formado na parte de cima, esse aqui vale 10, então eu tenho 10 aqui e 10 aqui também. Eu tenho 20 mil centímetros cúbicos, lembrando que nós estamos falando do volume aqui. Depois eu tenho 20 mil centímetros cúbicos. No próximo, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter 10 mais 10 mais 10. Então, o A3, eu vou ter 30 mil centímetros cúbicos. Eu vou querer isso até 20, até o A20. Já deu para perceber o que vai ser isso? Isso daqui é uma PA, ó. E cada vez eu estou somando 10 mil centímetros cúbicos, ó. 10 mil centímetros cúbicos. Então, se eu tenho uma PA, eu tenho que saber razão, tenho que saber valor inicial. Então, vamos separar aqui. Então, eu tenho nessa PA, tenho as seguintes informações. A razão é 10 mil, ok? O A1, o primeiro degrau é 10 mil também. Maravilha. O AN nosso seria o A20, eu já sei o A20. Se eu continuar a lógica, eu poderia usar a regra do termo geral aqui, né? Mas a lógica está fácil aqui. Se o A1 tem 10 mil, o A2 tem 20 mil, o AT tem 30 mil, aqui vai ter 200 mil centímetros cúbicos. Então, eu já sei meu A20 também, sei que meu N vai ser 20. 200 mil centímetros cúbicos. O que eu vou querer? Eu quero saber o volume total dessa escada. Então, eu quero esse, mais esse, mais esse, mais esse. Quero somar todos os valores. Então, eu vou usar a fórmula da soma da PA. A soma da PA, a soma de SN, é dada por A1 mais AN vezes N dividido por 2. Eu quero a soma dos 20 degraus que eu tenho aí. Então, a fórmula vai ficar assim. S20 é igual ao primeiro, 10 mil, mais o último, 200 mil, vezes o N, que é 20, tudo dividido por 2. Cancela esse 2 com esse 20, que vira 10. Então, eu vou ter aqui 200 mil mais 10 mil, 210 mil. 210 mil vezes 10, está aqui. Então, vai ficar 2.110.000. O quê? Centímetros cúbicos. Beleza. Na hora que eu vou para as alternativas, olha aí elas, e observo, eu não tenho as alternativas em centímetros cúbicos, eu tenho em metros cúbicos. Pensando na tabelinha, eu tenho ali, ó, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Ó, estou em centímetros, quero passar para metro. Então, vou 1, 2, 2 saltos. Só que como é cúbico, não é 10. É dividido por 1000. Cada salto meu aqui
é dividido por 1000, porque é 10 elevado à terceira, já que eu estou ao cubo. Então, eu vou dividir por 1 milhão. Dividindo isso por 1 milhão é a mesma coisa que voltar a vírgula 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai parar aqui. Então, vai ficar 2,1 metros cúbicos. Então, a resposta da alternativa está em metros cúbicos. Você encontra na letra A. Marque, então, a sua resposta, que é 2,1 metros cúbicos. Exercício 3. Os menores lados de uma folha de papel retangular de 20 centímetros por 27 centímetros foram unidos com uma fita adesiva retangular de 20 centímetros por 5 centímetros, formando um cilindro circular reto vazado. Na união das partes da fita adesiva em contato com a folha, correspondem a 2 retângulos de 20 centímetros por meio centímetro, conforme indica a figura. Desprezando-se a espessura da folha e da fita e adotando π igual a 3,1, o volume desse cilindro é igual a... Então, vamos lá. Eu tenho uma fita de 27 por 20, enrolei ela para formar um cilindro, só que eu não fechei. Ficou faltando esse espaço aqui, ó. Esse espaço eu vou completar com essa fita, que é 5 por 20. Porém, meio centímetros vai ficar colado sobre a que eu já tinha e outro meio centímetros vai ficar colado. Então, espera aí, vamos entender. Essa volta daqui até aqui, ó, da coisinha verde até essa coisinha verde, não contando esse espaço, deu 27. Então, o comprimento dessa circunferência é 27, mais essa partinha. Bom, essa partinha é a parte aqui de dentro só. Se eu tirei meio daqui e meio daqui, eu estou ficando com quanto aqui no meio? Com 4 centímetros. Então, essa parte aqui, essa parte pequenininha, mede 4 centímetros. Então, eu tenho mais 4 centímetros. Então, o comprimento da minha circunferência é 31 centímetros. Beleza. Esse é o comprimento da circunferência desse cilindro. O exercício pediu o volume. Se ele quer saber o volume, para calcular o volume eu preciso da área da base vezes a altura de um cilindro. Bom, o volume de um cilindro, a área, é πr², porque é uma circunferência. Então, eu preciso do raio. Eu não tenho raio, eu tenho o comprimento. Mas eu consigo achar o raio sabendo o comprimento, né? O comprimento da circunferência é sempre dado pela fórmula 2πr. Ok? Então, eu sei que o comprimento é 31. 31 é igual a 2 vezes. O π ele pediu para usar 3,1 e o r é o que eu quero descobrir. Olha só o que eu vou fazer, hein? Eu não vou multiplicar aqui, eu vou passar ele dividindo. Porque vai ficar assim, então, daí. 2r é igual a 31 dividido por 3,1. Ó. Só passei ele dividindo. Porque, tá vendo que os dois números são muito pertos, né? Na verdade, se você multiplicar por 10, você fica com 310 e 31. Então, o 31 é 10 vezes maior. Então, essa continha aqui, simplificando, né? Isso aqui vai dar 10. Então, eu tenho que 2R é igual a 10. Essa conta deu 10. 2Rs é 10. Passa o 2 dividindo, 10 dividido por 2, aí sim eu tenho 5. 5 centímetros. Então, o raio dessa circunferência é 5 centímetros. Então, veja bem que não está numa escala decente as figuras aí do exercício, tá? Tudo bem, achei o raio, tenho a altura também, que é o 20 que a gente não usou. Tenho o π, que ele pediu para usar 3,1, acho o volume. Volume é igual a 3,1 vezes o raio, que é 5², vezes a altura, que é 20. O volume, então, vai ser igual a 3,1 vezes o 25 vezes o 20. Fazendo toda essa continha aqui, você pode fazer na ordem que você achar melhor, vai dar exatamente 1.550 centímetros cúbicos. Isso daí você encontra na alternativa A novamente. Marca ela então para vocês. Exercício 4.
A menor esfera na qual um paralelepípedo reto-retângulo de medidas 7 por 4 por 4 está inscrito tem um diâmetro de. Então, veja bem o que ele está falando aí. Ele está inscrevendo um paralelepípedo numa esfera. Então, aqui eu fiz o esboço de uma esfera e dentro dela eu vou colocar um paralelepípedo. Então, imagina a seguinte situação. Os vértices do paralelepípedo têm que ficar sobre a esfera, ó, tá? Então, imagina eu colocando o paralelepípedo aqui, sobre a esfera. Então, aqui encostou no fundo da esfera, tá vendo? E aqui vai até a outra parte, aqui assim, ó. Encostou na frente da esfera, tá vendo? É isso que a gente tem que imaginar aqui, ó. A frente da esfera aqui, ó. E aqui no fundo da esfera novamente, tá? Então, ó, todos têm que estar sobre, todas encostadas na face da esfera aí, tá? Beleza. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber o diâmetro dessa esfera. Então, observe o que vai acontecer aqui. Aqui você precisa usar a sua visão além do alcance. Se esse paralelepípedo está inscrito numa esfera, imagina o centro da esfera aqui, ó. Quando você ligar esse vértice que está na esfera com esse vértice que está na esfera também, esse vértice vai passar exatamente, esse segmento aqui tem que passar exatamente no centro, tá? Se esse segmento passa no centro, ligando dois pontos opostos da esfera, isso daqui é quem da esfera? É exatamente o diâmetro da esfera. O diâmetro dessa esfera, ele coincide com quem no paralelepípedo? Ó? Liguei um vértice ao outro, né? Liguei dois vértices opostos aqui, e um na face de cima, outro na face de baixo. Isso daqui é a diagonal do paralelepípedo. Diagonal do paralelepípedo. Tá? Então, usando essa ideia, eu sei calcular o diâmetro, porque eu sei calcular a diagonal do paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo é bem simples de calcular. É dada pela raiz quadrada do comprimento mais ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais a profundidade ao quadrado. Então, a gente tem que o nosso paralelepípedo, ele é 7 por 4 por 4. Então, eu vou ter que isso daqui é a raiz quadrada de 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, a nossa diagonal aí vai ser 49 mais 16 mais 16. Isso daqui dá 16, 32, 81. Raiz de 81. Raiz de 81 é exata, vale exatamente 9 centímetros. Então, veja só. Você precisa conseguir perceber isso para poder resolver esse exercício da FUVEST, tá? Que a diagonal do paralelepípedo vai ser o diâmetro dessa esfera, que é exatamente a pergunta do exercício, e você marca a alternativa A novamente aí para vocês, tá bom? O último exercício de hoje. A figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 centímetros e a geratriz 60 centímetros. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone, até retornar ao ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a. Então vamos lá, olha só. Eu tenho um cone, eu tenho um ponto P que está sobre a base e ele vai percorrer a base aqui. Então ele percorre essa circunferência, por exemplo. Está aqui. Aí, ele pode sair da circunferência, mas ele vai fazer uma nova circunferência, sempre retornando ao ponto A. Então, aqui, por exemplo, ele saiu aqui, deu a volta,
e voltou ao ponto A. Ele pode fazer isso até lá em cima, ir até lá em cima e descer de novo, não tem problema nenhum. Quando eu corto esse cone aqui no ponto A, ó, cortei o cone no ponto A, abri ele, planifiquei ele, olha só, ficou desse formato, ele está aberto. Claro que tem uma circunferência, que é a base aqui na planificação, mas ela não vai ser útil para a gente. O que acontece? Ó, a trajetória do ponto A é essa aqui, ó. Ela vai ficar aberta, né? Vai ficar aberta, vai ficar aqui, ó. Esse ponto A, eu cortei ele está aqui, mas ele também está aqui, ó. Vou chamar de a linha. Então, a trajetória em azul que eu fiz aqui, ela se descreveu aqui também, ó. Esse movimento todo, tá? A circunferência certinho, veio para cá, ó. Quando você planifica o cone, o arco que forma aqui é exatamente o comprimento da circunferência que você tem aqui. Tá, esse comprimento da circunferência a gente consegue calcular, porque a gente sabe que o raio é 10. Então, já vamos calcular ele, né? O comprimento da nossa circunferência é 2πr. O comprimento dessa circunferência é 2 vezes π vezes 10. Então, o comprimento dela é 20π. Então, já vou deixar aqui essa informação para a gente poder utilizar, né? 20π centímetros. Ok, vamos lá. Bom, a geratriz aqui é o 60. Ó, então, a geratriz está aqui e a geratriz está aqui, não mudou, tá? E aí, quando eu abri o cone, formou um setor circular aqui, com um ângulo que eu vou chamar de θ, que eu não sei qual é. O exercício quer o menor comprimento da trajetória percorrida por P. Então, veja só. Aqui eu tenho a circunferência da base. Conforme eu vou inclinando aqui, o tamanho dessa circunferência vai mudando. Ele pode diminuir ou aumentar, dependendo do ponto que vai estar, tá? Veja-se que se ele fosse exatamente daqui até aqui, ele teria a geratriz. Então, ia ser 60 para subir, 60 para descer. Tá? Ia ser 120. Aqui, se fosse aqui, ia dar 20π. Tá? 20π, aproximadamente 3,14, e um pouco mais de 60 no total. Mas eu quero o menor comprimento. Quando eu jogo na planificação, fica claro para mim. O menor comprimento do A para voltar em A, do P para sair em A e voltar em A, é esse aqui, ó. É uma reta, ó. Essa reta que eu quero descobrir. Sai do A e volta no A. Então, em algum momento vai ter uma circunferência aqui que vai ser a menor possível, que ele vai sair de A e vai voltar em A, que na hora que eu abrir, vira exatamente essa reta. E é ela que eu preciso achar. Como que eu vou achar isso? Bom, eu estou num triângulo isósceles aqui, eu sei que aqui é 60, aqui é 60, eu não sei esse ângulo θ. Será que eu consigo denominar? Bom, eu sei que o comprimento da circunferência é 20π. 20π é esse arco aqui também. 20π. O arco, olha só o que a gente tem aqui. O arco formado por essa circunferência é 20π. Pensa na circunferência inteira aqui, grandona. O raio dela seria 60, né? Se fosse a circunferência toda, então eu vou colocar aqui, ó, circunferência total, a gente ia ter 2πr. Não estou pensando nessa circunferência aqui, hein? Estou pensando na que se eu tivesse não só um setor, mas toda ela aqui completa. O raio é 60. Eu ia ter que a circunferência total teria que medir 2π vezes 60. Isso daqui dá que a circunferência total é 120π. Mas eu não tenho 120π, né? 120π seria o 360. Eu tenho só 20π. Então, o que eu vou fazer? Uma regrinha de 3. O 360 está para o 120π. Assim como o 20π está para o θ. Ó. O θ está para o 20π. O que aconteceu daqui para cá? De 120 virou 20. Dividiu por 6. Então, eu divido por 6 aqui também. Dividiu por 6, 360 dividido por 6, a gente tem que o θ vai ser 60 graus. Opa, descobrimos o valor do nosso setor aqui, do ângulo central do nosso setor.
ele corresponde a 60 graus. Se ele vale 60 graus, e isso aqui é um triângulo isósceles, esse ângulo tem que ser igual a esse. Como aqui é 60 e tudo dá 180, sobrou 120 para o 2. Então, quer dizer que aqui é 60 graus e aqui é 60 graus também. Portanto, o nosso triângulo, que eu vou colocar aqui AO', o triângulo AO', é equilátero. Porque se esse é 60 e esse lado é igual a esse, significa que os dois aqui também é 60. Um triângulo com 3 ângulos de 60 é equilátero. Então, o x obrigatoriamente é 60 também. Esse é o menor comprimento que eu vou ter. Então, na hora que eu tiver uma circunferência aqui que dá 30 de um lado e 30 do outro, esse vai ser o menor comprimento. Na hora que eu planificar, vai dar uma reta certinho. A gente tem essa informação na letra B. Marca ela aí. Gostou dessa revisão? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que ajuda pra caramba. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.